Então vamos lá? Como investir com pouco dinheiro em 2026? Acho que toda vez que você chega em alguém e fala que você é um investidor, já pensam logo que você é um ser humano extremamente rico, né? Mas é possível hoje investir com bem pouco dinheiro e com uma carteira bem diversificada. E não só é possível, como você tem retornos excelentes. É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje e te ajudar a responder aquela pergunta também do seu amigo, né? Quando você fala que você é investidor, você fala que o cara chega para você e fala assim: se eu botar milão na sua mão, quanto é que você me volta, né? O cara acha que você não é investidor, você é bicheiro. Então é isso que a gente vai conversar no dia de hoje. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança. Se você não é Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Então hoje, quando a gente fala de investimentos, o que separa um investidor de alguém que não investe absolutamente nada é muito mais a ignorância do que o dinheiro. É claro, a gente tem uma realidade no Brasil que, apesar das manchetes dizerem que a gente está bombando na economia, é uma realidade um pouco complicada que eu vou querer falar sobre ela aqui, porque se você investe R$1 que seja, você já está melhor que a maior parte da sociedade inteira do nosso país. Olha esses números aqui que eu peguei hoje quando eu fui fazer a análise para esse vídeo. 81,3 milhões de brasileiros hoje são inadimplentes, então eles têm dívidas, né? Essa dívida é em média R$ 6.453,29 por pessoa. Se você tem um único real na sua conta, então você já é mais rico que 81,3 milhões de brasileiros. A gente tem aproximadamente 327 milhões de dívidas aí, com um valor médio de R$ 1.603,70, se você fizer a conta aí, a gente tem 524 bilhões do valor total das dívidas no nosso país. Então, a realidade é complicada. Mas, se você não está nesse grupo, né? Porque se você está nesse grupo, eu já ensinei você a quitar essas dívidas, a gente vai falar aqui hoje sobre como que você pode diversificar e fazer os seus investimentos começando com muito pouco dinheiro e da maneira correta, porque eu acho que tem muito conteúdo na internet, mas não tem conteúdo focado. É claro que você poderia comprar ações, né? Até frações de ações no exterior, poderia comprar ETF, poderia comprar fundo imobiliário, poderia ter um pouquinho de Bitcoin, você pode ter tudo isso, mas eu acho que a gente consegue aqui apresentar uma perspectiva diferente dos investimentos e um pouco mais simples para aqueles que estão começando, né? E para quem é esperto também, você vai conseguir tirar proveito desse vídeo aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre investimentos é que o investimento é uma coisa bem democrática, né? No sentido de que ele rende em percentuais. Então não é porque você tem pouco dinheiro que você não vai conseguir tirar bom retorno dos investimentos. É porque algumas pessoas me falam assim: Raul, mas eu só vou conseguir, por exemplo, investir R$200 todos os meses, né? E esses R$200, eles vão me dar algum retorno? Se você pegar hoje a taxa de juros do Brasil que está em 15%, ou seja, se você não souber investir, só colocou o seu dinheiro no Tesouro Selic, que é um investimento muito básico do Tesouro Direto, você vai ganhar pelo menos 15%. Se você investir R$200 todos os meses, você conseguiria chegar no final desse ano com R$ 2.790,84. Para alguém que ganha um salário de 20 mil, essa pessoa vai olhar para esse valor e falar: cara, isso é horrível, né? Um retorno praticamente irrelevante. A pessoa ganhou R$190 em juros. Na prática, você terminou o ano ganhando um mês dos seus aportes, né? Praticamente de graça. Então você teve um mês a mais, você conseguiu acumular R$200 a mais somente com seus aportes. E se fosse R$2.000, ia acontecer a mesma coisa, ou não ia não? É percentual, olha lá. Então você ia ter no final 1.908, ou seja, o valor que você investir por mês, seu 13º vai ser esse valor. Se for 10 mil, 15 mil, né, na taxa de juros que a gente está agora, você vai ter exatamente esse valor no último mês do ano ali, né? Na verdade, em fevereiro do ano que vem, porque a gente já passou de janeiro, mas você entendeu a lógica. Então, se você investir 15 mil, você vai ter mais ou menos os 15 mil ali no fim do mês. Se você investir R$200, você vai ter mais ou menos R$200. Quando a gente entende essa lógica, para alguém que investiu somente R$200 no mês, R$200 é muito dinheiro? Com certeza é, ué. Para alguém que só tem 200 para investir, R$200 é bastante dinheiro. Para alguém que investiu R$15.000 é muito dinheiro? Obviamente que sim, né? Porque aquele valor que é toda a parte do meu salário que eu consegui investir. Eu aconselho, se você conseguir, se você não tem muitos filhos, se você não tem uma vida muito corrida, é muito difícil, né? Se você estiver gastando dinheiro à toa, tem que se organizar. Mas se você consegue, você deveria investir pelo menos 25% do seu salário aqui. Essa métrica diz que você vai investir, por exemplo, se você ganha 5 mil, 1.250. O que isso quer dizer? Que você vai investir a cada 4 anos de trabalho, você vai investir um ano inteiro. Nesse formato, olha o que vai acontecer, né, com os investimentos e por que é importante investir mesmo que você tenha pouco dinheiro para investir. Não estou dizendo que R$1.000 é pouco, porque R$1.000 é o que... Vamos simular com menor, né? Vamos R$400, que seria quase um salário mínimo aí, né? Mas quem ganha um salário mínimo dificilmente vai conseguir investir, porque o custo de vida no Brasil está muito alto. Por isso que normalmente eu simulo com valores maiores, para não ser irrealista. Mas como esse vídeo aqui a gente está falando de investir com pouco dinheiro, se você por algum acaso consegue,
vale a pena. Agora eu vou diminuir a taxa de juros aqui. Por quê? Porque a taxa de juros do Brasil, ela está em 15% agora, ou seja, qualquer um consegue investir no programa de Tesouro Direto do Banco Central e ganhar 15% sem conhecimento nenhum de investimento. Mas lá no futuro essa taxa vai cair. Então vamos colocar aqui 12%, por exemplo. Se você quiser ser mais realista para contar a inflação, você poderia colocar 8%. Eu não vou colocar aqui porque não tem necessidade. Você está aprendendo a investir, vamos evitar a complexidade. Se você colocar aqui esse dinheiro durante 15 anos, olha que doideira, né? Você começou ali com R$400, que era 25%, por exemplo, do seu salário, né? Então você ganhava aí, por exemplo, R$1.600, que é muito difícil alguém que tem esse valor investir, mas estou sendo sincero aqui. Você vai atingir, né, R$190 mil de valor investido ali. Ou seja, você começaria a ganhar praticamente o seu salário somente com o retorno dos investimentos que você teve. Você teria 1.789 somente de rentabilidade. Então, se você fizer essa regra dos 25%, se você subtrair 25% do seu salário, seja qual valor for, né? Então, por exemplo, a mesma coisa, quem ganha 10 mil vai ser ali R$2.500. Depois desses 15 anos, essa pessoa vai ter uma renda, olha que loucura, né? De R$11 mil ali. Então ela ultrapassou o próprio salário dela somente com os rendimentos. Dessa forma, investir é muito democrático. Todo valor dói para todo mundo. Lógico, 25% do salário de quem tem 10 mil dói para essa pessoa. 25% de quem ganha 100 mil dói para essa pessoa. É caro, é R$25 mil que essa pessoa vai ter que colocar ali. Mas em 15 anos o retorno, ele é praticamente o mesmo, né? Vai ter um salário seu por mês sem fazer absolutamente nada. Raul, mas você comparar quem ganha 1.800 com quem ganha 10 mil, né? É loucura. Eu não estou comparando, estou dizendo que a dor de investir vai ser igual para todo mundo. A dor e a frustração, porque lembra do seguinte, se você pega aqui esse dinheiro agora e investe numa ação, né, e ela sobe 1.000%, você pensa que você vai ficar feliz, correto? Fala, Raul, se eu fizer um investimento e render 1.000%, eu vou ficar feliz. Não. Você vai ficar imensamente triste, né? Eu tenho vários alunos e eu sempre sei a tristeza deles. Você vai pensar, caramba, se eu tivesse investido mais, eu teria ganhado ainda mais dinheiro, né? Se eu tivesse investido naquela época, em vez de R$100, tivesse botado 500, eu tinha ganhado 5 vezes mais. Se eu tivesse investido em vez de 1.000, 5.000, eu teria botado muito mais. Aí você pensa, mas a pessoa não tinha dinheiro na época. Na verdade, ela tinha. Ela privilegiou outra coisa, né? Que é normal, a gente tem que viver e aproveitar também, né? Não adianta só ficar acumulando dinheiro. Mas você consegue perceber aqui uma regra sobre investimentos. A regra do jogo é igual para absolutamente todo mundo. E aí, vamos lá. Se a gente pegar aqui os investimentos, né, para você que está começando, normalmente ninguém quer investir de maneira chata. Se eu perguntar para você o que você quer investir nesse momento atual, né, você vai falar para mim bolsa de valores, você vai falar para mim, poxa, eu quero criar uma conta num banco internacional, eu quero colocar uma criptomoeda. Você nunca vai ouvir ninguém falar assim para você, Raul, eu quero pegar todo o meu dinheiro, colocar em renda fixa, né, e viver tranquilo. Ninguém vai falar isso. Então a gente vai analisar todos esses investimentos, como é que eles renderam agora, mas eu queria fazer uma proposta diferente aqui para vocês, que é a gente não parar nessa primeira análise, que não é assim, quanto rendeu a carteira de criptomoedas e tal. Eu queria mostrar para vocês o quanto o investimento ele é volátil também, e o quanto você pode, quando você está começando com pouco dinheiro, o quanto você tem que ser mais conservador, na verdade, do que quem tem mais dinheiro. Eu vou tentar apresentar uma perspectiva completamente diferente do que a gente vê aqui na internet, e lógico, né? Você pode discordar, mas eu vou dizer para vocês que eu acompanhei, né, mais de 60 mil alunos ao longo desses anos, e que aqueles que investiram de forma mais conservadora permaneceram investindo por muito mais anos do que aqueles que investiram de forma mais agressiva. Então, aqueles que investiram de forma mais agressiva, muitas vezes, eles acabaram se frustrando com os investimentos e saindo do mercado. Primeira coisa que eu queria pegar para vocês, o AUVP11, que é um ETF de qualidade, ou seja, ele mede o desempenho de empresas lucrativas da Bolsa de Valores. Você pode usar o Ibovespa também, porque aqui tem investimentos de qualidade, né? Se você fosse investir hoje, você não ia investir nas ações do Ibovespa, né? Você não ia pegar ali e comprar 80 ações. É muito mais provável que você que está acompanhando o cenário de investimentos, você que segue meu canal aqui, você ia querer comprar Itaú, Sabesp, Banco do Brasil, né? BTG, VEG, Ambev, você ia querer comprar TIM, essas empresas que têm um pouco mais de qualidade no nosso mercado. Então, acho que vai fazer mais sentido eu usar o AUVP11 que tem essas ações em carteira do que eu usar outro tipo de investimento. Ele não tem nenhum ano ainda, mas se você pegar lá de 25 de junho até aqui, né, ele cresceu aí 28,48%. O Ibovespa no período, como ele já existia desde o outro janeiro, né, ele cresceu um pouco mais. Então, quando a gente está falando de ações aqui, olha lá, como ele pegou desde março, né, ele teve um crescimento maior, o Ibovespa, porque ele já existia antes. Então, se a gente estiver falando de ações, todo mundo que investiu em ações nos últimos 12 meses, né, de um ano aqui, ganhou dinheiro. Raul, deve ter um ou outro que não ganhou. Pô, só se ele comprou porcaria, porque
Quase tudo, até as porcarias subiram, né? Então aqui o cara ganhou dinheiro. Se o cara comprou fundos imobiliários, será que ele ganhou dinheiro? Então vamos lá, um ano, 24,58%. Se o cara comprou fundos imobiliários, ele também ganhou dinheiro. Se o cara comprou Bitcoin, ganhou dinheiro? Nesse caso não, né? No último ano aqui o Bitcoin 17% de queda. Então aqui você consegue entender, esse é um ano atípico, né? O Bitcoin no geral, nos últimos 5 anos, ele subiu bem mais do que as ações aqui, né? Principalmente ações brasileiras. Se o cara comprou investimento internacional, se ele foi lá e comprou, vamos pôr IVVB11, porque a gente precisa olhar em dólar, né? Isso aqui são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, com R$400 você compra uma cota aqui dele, nos últimos um ano, 7,30%. Por que não foi tão bom? Porque o dólar, né, ele se desvalorizou em relação ao real. Mas se você olhar dolarizado, o cara tá olhando lá na carteirinha dele dolarizado, né? Todo mundo assustou o homem, falou para ele tirar o dinheiro do Brasil, ele tá ganhando 17 em dólar, né? Mas em reais ele tá ganhando só 7, porque realmente esse 10% de diferença foi o real que se valorizou em relação aos investimentos internacionais. Então qualquer coisa que o cara comprou aqui, ele ganhou dinheiro. A mesma coisa vai ser para o Tesouro Selic. Valorizou aí em média 11 ponto alguma coisa se você tirar líquido, né? Mesmo pagando IR. Qualquer coisa que o cara comprou, ele teve ganho, menos Bitcoin aqui, que está numa janela ruim. Lembrando que nos últimos 5 anos, né, o Bitcoin, teve aí 47% nos últimos 5 anos. Então, foi bom, né? Se você pegar aqui anualizado, não tá tão incrível porque o Bitcoin está em queda agora, mas assim, vamos lá, dividir por 5 anos aí, a gente teria 9,4. Foi ruim, hein? Foi ruim porque tá em queda agora. Se tivesse pegado nesse trecho aqui, né, tava com 150. Se fosse lá em outubro de 2025, a gente teria ali os mesmos 5 anos, né, só com 158 dividido por 5 aí, a gente teria 31. Você vê como que a volatilidade acontece. Por que eu tô te mostrando isso aqui tudo? Normalmente, quando você vai começar no mercado financeiro, a chance de você pegar aquilo que mais subiu recentemente e colocar na carteira é gigante. Tanto é que se nesse vídeo aqui eu falasse para as pessoas, cara, coloca seu dinheiro todo em ações do Brasil, todo mundo ia comentar que isso mesmo, o Brasil tá voando e tal. A mesma coisa que se em outubro eu tivesse dito para comprar Bitcoin, ia estar voando. O que eu te recomendo fazer se você está começando agora, né, em 2026, está pensando em fazer uma carteira e começar no mercado? Eu te recomendo a diversificação entre classes de ativos diferentes e entre ativos também. Classe de ativo Bitcoin é uma classe, ações americanas são uma classe, ações brasileiras são uma classe, renda fixa é uma classe. Agora, Raul, vou começar com R$200, com R$1.000, eu devo diversificar? Não. Não deve. Começa tudo com renda fixa. Se você vai investir pouquinho dinheiro, vou investir até R$5.000, nunca investiu na vida, não inventa moda. Vem aqui na renda fixa, pode pegar CDBzinho, pode pegar, cuidado com esse CDB de banco porcaria, né? Mas pode pegar um CDBzinho legal, né? Pega um CDB aí, uma LCA que é isenta de imposto, por exemplo, LCA que é isenta de imposto. Você vai investir, é tipo um CDB, só que você não paga imposto. Então tá rendendo 13,60%, você vai ver o dinheiro subir, né? Raul, mas no Selic tá rendendo 15%, mas é porque aqui é isento de IR. Aí você tem que ter o comparador de renda fixa. Vem aqui, comparador de renda fixa, você vai fazer a comparação aqui para entender. Então começa aqui numa renda fixa legal. Se você quiser nem estudar, se não quiser estudar nada, tem vídeos aqui no canal, pode escrever. Cada uma desses ativos que eu falei aqui, não entendi o que é um CDB, escreve. CDB investidor sardinha, eu te ensino. Mas aqui se você quiser pegar então um Tesouro Selic 2031, pode colocar. Você vai ganhar aqui 15%, vai ver o dinheiro só subir, seu psicológico vai ficar legal. Agora, Raul, o que é bom de investir? Né? É diferente, né? Beleza, seguro, rende na hora, tranquilo. Deu pau nas ações nos últimos anos no Brasil, porque a renda fixa brasileira paga muito. Agora, o que é bom de eu investir? O bom mesmo chegou em R$10.000, começa a diversificar. Beleza, posso ter 50% em renda fixa e começar a colocar 50% em diversificação? Vou colocar, né? Vou colocar aqui agora, em vez de só renda fixa, vou colocar ações de bancos no Brasil, vou colocar ações de boas indústrias, vou analisar, né? Vou lá na analítica, por exemplo, vou pegar as maiores empresas do Brasil aqui, dá uma olhada no que elas fazem, pego por ranking aqui e vou pegar as maiores, ó. Maiores valor de mercado. Vou colocar dinheiro no Itaú, não coloca no mesmo tipo, tá? De ação. Por exemplo, vou pegar Itaú e vou pegar Banco BTG. Às vezes não é o melhor caminho, porque você fica muito concentrado. Então, posso pegar Petrobras, posso pegar uma Vale, posso pegar uma Ambev, posso pegar um dos bancos aqui, escolho aquele que vai ter os indicadores melhores, vou ler os indicadores e tal, pode começar. Sabe o que eu vou te recomendar evitar? Evita empresa muito pequenininha. Se você for pegar, pega por índice, né? O Small 11. Aí sim, pode pegar o Small 11, por quê? Porque é uma cesta de empresas. Você vê aqui no último ano, subiu 37%, porque é uma cesta das ações que tem valor de mercado pequeno. Pega essas empresas com valor maior e vai misturando. Então, em vez de se guiar pelas maiores altas, né, se guia pelas maiores empresas ali. Então vai lá, dá uma olhada, pode pegar o ranking também dos fundos imobiliários e nos maiores fundos imobiliários ali. E você vai fazendo esse tipo de movimento. Se você fizer isso, você vai ter um excelente desempenho, né? Não precisa. Vou dizer aqui, tá todo mundo falando pra você, manda dinheiro pro exterior, etc, tal, que
antes de chegar em 100 mil reais, acho extremamente ineficiente. Se você vai começar com pouco dinheiro, não tem motivo pra você estar quebrando em sei lá quantas categorias. Raul, vou colocar ouro, né, na minha carteira, porque o ouro tá subindo, estão dizendo que tá subindo. Não faz nenhum sentido. Ouro na carteira, no geral, ele só sobe em ambiente de crise, mas estamos numa crise. Você tem R$ 1.000, qual fator protetivo que o ouro vai ter na sua carteira? O ouro não vai dobrar de valor não, tá? Não acredite nisso não. Ele pode até dobrar de valor no ciclo de 5 anos, de 3 anos, mas ele não vai ficar dobrando de valor para sempre. Ele é um ativo, é um mineral, não tem muito o que fazer. Ele vai ficar naquele lugar ali. Então vale a pena para você pegar aqueles ativos mais comuns e colocar em carteira. Nossa, Raul, mas isso aí não é nada atrativo, né? O que eu queria ouvir aqui? Eu queria ouvir a grande dica, eu queria ouvir aquela empresa pequenininha que ninguém sabe que existe, sabe o quê? Se alguém te deu esse conselho de começar em bolsa de valores, de começar em renda fixa, por CRI, CRA, aquela coisa debenture, estão fazendo você fazer merda. Não vale a pena. Você precisa começar empresas boas, lucrativas, resilientes, que são bem geridas no longo prazo, né? Pode fazer uma diversificação internacional? Pode, mas espere você ter 100 mil reais, né? Até você ter 100 mil reais aí pode começar a mesma lógica. Posso pegar um ETF, S&P 500 lá fora, abre a conta internacional, não investe pelo Brasil. Ah, Raul, mas vou pagar spread, é melhor você pagar spread e tá com seu patrimônio em 2 países, mas a partir dos 100 mil reais. Pode investir nas boas empresas. Então, é esse que é o segredo. Ah, quero um pouquinho em criptomoeda. Coloca, tá bom, pega 5% do seu investimento e coloca. Raul, mas esse é R$ 500, 5% do meu investimento. Beleza, mas se cai 40 depois, né? Você vai ficar feliz? Então, o ideal para quem está começando é não deixar o dinheiro parado. O dinheiro parado ele é corroído, não adianta, você perde poder de compra, dinheiro em conta poupança, etc. Ele vai comprar cada vez menos coisas. Lembra de 10 anos atrás quanto custava o quilo do pão? Lembra agora quanto custa o quilo do pão? Lembra quanto custava o quilo, né, da mussarela lá? Lembra quanto custa hoje? Lembra quanto custava uma coca? Olha quanto custa hoje, né? Você vai perceber que 2016 para cá, pô, corroeu o poder de compra. Então, o maior erro das pessoas é não investir, em primeiro lugar. O segundo, fazer investimento errado porque está na moda. Investir sempre entra na moda quando está subindo. Se você escolher bons ativos agora, quando cair, vai cair menos. Esse é o segredo. Se eu escolher bons ativos agora, fazer uma carteira legal, vai cair menos. Se eu escolher ativos ruins, vai cair mais. Lembra sempre disso, né? Numa crise muito feia, ó, por exemplo, 2020, né? Vamos voltar para olhar uma crise, ó. Numa crise muito feia, olha lá, ó, Petrobras tomou-lhe a porra, né? Beleza, caiu 44. No final do ano ela já tinha recuperado lá. Por quê? Porque é uma empresa que é mais histórica, já tinha recuperado boa parte do ganho. Tudo isso aqui acontece. Agora, se você pegar uma empresa muito pequenininha, numa crise feia, uma empresa que ninguém sabe o que faz, ou que está numa situação mais vulnerável, né? Não vou nem falar de Oi, essas empresas que já quebraram, não. Vamos pegar a Centauro, por exemplo, que é uma empresa de risco. SBFG3, ó, já saiu da bolsa. Se você pegar lá, ó, de 2020 até agora, ó, ainda não se recuperou, né? Tá com 76% de queda. Por quê? Quanto menor é a empresa, né, maior é esse risco que ela tem agregado. Então, a Petrobras é a maior empresa do país. Obviamente, ela recuperou muito rápido. A mesma coisa a gente tem aqui, ó. Por exemplo, pode pegar lá, ó, 2020, ó. Pega lá Itaú. Ó, caiu ali, 44%. Logo no finalzinho do ano já estava ali recuperando, veio vindo, ó. Hoje em dia já está ali com 138% desde aquele dia. Ou seja, por mais que a gente possa estar num cenário de crise agora, por mais que o mercado não esteja maravilhoso, se você investir nas maiores empresas, necessariamente, né, é muito mais fácil elas continuarem sendo grandes do que o império delas ser rompido. Lembrando, renda variável varia, tem risco. Não estou dizendo aqui que você vai investir nessas empresas que você não vai perder nenhum centavo. Mas tudo isso aqui é importante para você. Raul, legal, gostei, né? Mas assim, queria sair daqui com um conselho prático. Né? Tô querendo começar a investir. Onde tá bom? Renda fixa brasileira tá maravilhoso. Pode colocar tudo no Tesouro Selic. Não tem problema. Ah, não, Raul, queria uma coisa mais sofisticada. Coloca tudo no Alpo 11. É o Tesouro Selic com menos imposto. Porque você vai no investimento, na sua área não vai estar em renda fixa, vai estar em renda variável. Você vem aqui, ó. E o que é isso aí? É investimento de Tesouro Selic, só que pela bolsa para pagar menos imposto. Você pode vir aqui no Homebroker. Eu nem sou familiarizado com isso, que eu gosto de fazer pelo celular, viu? Que eu não sou trader. Ah, Raul, mas não precisa, então, ser o bichão da goiaba para poder comprar ações, etc. Precisa não. Você vem aqui, ó, digita Alpo 11, olha lá, ó. Manda aqui, ó. Uma cotinha dele aqui, você consegue comprar. Você vai pagar R$103, vê quanto tá ali, ó. R$103,14, vou pagar aqui para comprar na hora. Comprei aqui. Isso aqui vai valorizar a 15% ao ano. No momento, se a Selic cair, né? A taxa de juros do Brasil cair, vai cair. Então, executei a ordem, tô tranquilo. Coloquei na minha carteira. Lembra que demora a liquidação? É D+1, né? Você compra hoje, só vai aparecer na sua carteira amanhã. Então, isso aqui, você começou. Tá começando. O mais importante é começar a investir no Tesouro Selic. Raul, não. Já entendi que investir é importante. Quero começar da maneira correta. Quero crescer. Vou permanecer investindo por muitos anos. Eu fundei uma escola para investidores. Lá na UVP, eu não ensino só a investir
em Tesouro Selic, nessas coisas não. Ensino como que monta uma estratégia. Raul, tenho 50 anos, quero uma estratégia para mim, quero ter acesso à plataforma aí de investimentos de vocês, né? Quero aprender lá com você. Beleza, alvp.com.br você vai aí, você vai ter acesso a 7 módulos aqui ensinando você a investir. Você tem módulo avançado, você tem módulo de valuation, se você quiser aprender no detalhe. Se você já deu saída do Brasil, pô, tem um módulo internacional para você que vai investir. Raul, tô assistindo você de Dublin, né? Não dá para investir em Tesouro Selic, tô assistindo você aqui de Amsterdã, tô assistindo aqui de Sydney. Beleza, vai no AlvP Internacional. Então, se você quiser aprender no detalhe mesmo, montar uma carteira mais sofisticada, já tem mais dinheiro para investir? alvp.com.br. Já está investindo mais de R$500, R$700, R$800 por mês, isso aqui já vai fazer sentido para você. Por quê? Você vai lá, clica, tem o botão aprendizado garantido. Entrei, assisti todas as aulas, não funcionou para mim, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Na hora, não tem problema, não tem discussão, não tem letra miúda, não é garantia de 7 dias. Tem muita gente que fala que devolve, mas é a garantia de 7 dias do governo. Aqui eu tô falando de coisa séria, né? De fato, um compromisso que a UVP tem aqui há mais de 6 anos. Ensinamos milhares de brasileiros a investir. Vou deixar aqui para vocês, ó, até alguns depoimentos aí do que as pessoas dizem sobre a gente, né? Pausa aí, dá uma olhada, para você ver, assim, é um trabalho muito bacana que a gente faz, tô aqui há muitos anos. E eu achei engraçado que eu tava fazendo, inclusive, esse vídeo aqui, e eu voltei para ver o que eu dizia, né, sobre esse mesmo estilo de vídeo lá em 2021. Eu fiquei muito bacana, porque eu falei, né, sobre investir em coisas confiáveis e tal, e na época eu falei que estava me expondo ao mercado asiático. Que acerto que não foi a exposição ao mercado asiático, ninguém comentava lá em 2021. Imagina quanto a China cresceu, né? E a gente já estava lá em 2021 falando de diversificação internacional. Falei que ia comprar empresas de tecnologia americanas e tal. Dá nem para colocar isso aí, né? É loucura. Volta nesse vídeo que é muito engraçado. E lá no final eu menciono a UVP. Eu fico imaginando quem fez a UVP nessa época, né? Imagina os últimos 5 anos aí, de 2021 para cá. Meta, as empresas de tecnologia cresceram. Eu cito NVIDIA nesse vídeo, é loucura. Cito NVIDIA, cito Meta, cito Google, que são empresas muito específicas ali. Então foi muito bacana. Então dá uma olhada lá que vale a pena. Você vê que eu estou dando o mesmo conselho há muitos anos, né? Melhorei um pouco a didática, mas o conselho é o mesmo. Agora deixa eu verificar aqui se vocês fizeram alguma pergunta, porque eu sempre gosto de responder vocês. O Marlon BR1. Raul, todos esses módulos e serviços que você mostrou já fica disponível a partir do que faz a matrícula ou cada um deles é pago à parte? Ali na Wealth, por exemplo, né, não tem como abrir uma holding pelo valor que você cobra de um curso. Óbvio que não. Se eu tenho que abrir uma holding para colocar milhões de reais, gente, isso não é incluso na matrícula do curso. Você vai ter que fazer análise, vai ter que pagar todo o processo de abertura da holding, é outro serviço. Crédito, por exemplo. Ah, não, quero um crédito de financiamento imobiliário. Já é incluso. A gente faz para você a cotação em todos os bancos gratuitamente aqui na UVP. Então isso aí é incluso já. Módulo de valuation. Você pode fazer ele também já incluso. Agora, módulo internacional. Pô, moro em Sydney. É diferente, é outra legislação, outro professor, né? A gente coloca uma equipe especializada. Então esse é pago à parte, mas é baratinho. Se você pagar um valorzinho lá a mais, depois você entra na UVP, é bem barato mesmo, que são módulos complementares, mas você só tem como liberar eles se você for aluno da UVP, então eles são lá dentro. A maior parte deles é gratuito, né? Muita coisa da UVP dos serviços, diagrama de Cerrado é gratuito, muita coisa é gratuita, e as coisas que tem custo pra gente, a gente repassa o custo e acrescenta 20% de margem, 15% de margem, então não é nada muito abusivo não. Agora, a plataforma de investimento, é aberta, fica para você para sempre. J. Sela, Raul, você acha válido como estratégia dos quarentões que estão começando iniciar com 100% no AlvP11? Não acho válido. Foi eu que criei o ETF e vou dizer para você, acho bem longe de válido isso. Porque se você já tem mais de 40 anos, em breve você vai precisar de dividendos, aí depois você vai ter que sair, vai ter que pagar o ganho de capital inteiro. Uma parte do dinheiro ficar lá é bom, mas fica longe da proposta. Não é bom não para quem tem 40 anos, viu? Não é que o ativo seja ruim, as ações que tá dentro do AlvP11, ele tá falando aqui de um ETF que eu criei, que tem ali dentro uma cesta de boas ações, que eu mostrei aqui nesse vídeo, mas não é o ideal para isso não. E eu falo tranquilo, gente, mesmo tendo sido eu que criei o produto, não é porque eu criei um produto que é bom para todo mundo, tipo Área 11, etc. Raul, o que você acha sobre ETF de ouro ou prefere de outra forma? Pessoal, vou falar para vocês bem sincero, eu gosto muito de ETF de ouro, eu respondi essa mesma pergunta 2 dias atrás, mas eu vou complementar porque no dia eu não fui específico. Para uma pessoa que tem menos de R$1 milhão, ouro não serve para absolutamente nada. Ouro é um tipo de seguro, né? De capital, estou segurando meu capital. Seria a mesma coisa que você comprar um seguro para sua BMW sem ter BMW. Se minha BMW estragar, eu ganho outra, mas você não tem BMW para ser estragada. Então o ouro ele é um carrego, né? Normalmente você coloca na carteira dos seus clientes grandes e eles reclamam. Quando eu pego um cliente que tem 100 milhões, 30 milhões, ele reclama de carregar ouro, porque o ouro cresce devagar. Agora, nesse tempo, ninguém está reclamando porque está subindo. Mas o ideal do ouro é ele crescer devagar. Então, não acho válido não, tá? Toma cuidado com isso. Não gosto de falar mal dos outros, mas a internet simplifica demais
conceitos que muitas vezes são muito complicados. Eu mesmo fiz muito isso, né? Naquele outro vídeo lá eu falo de ouro, lá atrás. Subiu. Ah, Raul, beleza. Eu comprei ouro por causa daquele vídeo seu e ganhei 200%, 150%. Não era o objetivo, né? Eu não sabia diferenciar quem tinha muito dinheiro de pouco dinheiro. Eu fui aprendendo isso ao longo dos anos. Beijo pra vocês.